pessoal, estamos de volta com mais um exercício de matrizes. Vejamos que podemos utilizar matrizes em várias situações ou atividades, na qual desejamos chegar em vários valores utilizando diversos dados. Veja o que ocorre neste exercício. Em um acampamento de futebol, alguns times ganharam, outros empataram e outros venceram. Vejamos a tabela de vitória, derrotas e empate desses times. O time A teve 2 vitórias, nenhum empate e uma derrota. O time B não teve vitórias, mas teve um empate e 2 derrotas. Já o time C teve uma vitória, um empate e uma derrota. E o time D teve uma vitória, 2 empates e nenhuma derrota. Em campeonatos, para um time ser vencedor, ele tem que fazer a maior quantidade de pontos. Portanto, vemos que cada vitória, derrota e empate tem seus pontos respectivos. Vejamos a tabela. Quando o time ganha a partida, ele ganha 3 pontos pela sua vitória. Mas quando o time empata com outro time, ele recebe somente 1 ponto. Porém, quando o time perde, não recebe ponto algum. Tendo estes dados, agora podemos fazer o cálculo dos pontos que cada time obteve. Assim, vamos usar as matrizes para fazer estes cálculos, pois temos muitas informações juntas. Assim, pegamos a primeira tabela de vitória, empate e derrota e multipliquemos pela segunda tabela, que é a dos pontos. Então, o procedimento que devemos seguir é este. Time A, 2 vitórias com 3 pontos cada, totalizando 6 pontos. O time A também não ficou empatado com outro time e não ganhou ponto algum pelo empate. E não teve nenhuma derrota. Portanto, o time A ficou com 6 pontos. O time B não alcançou vitória, portanto não ganha pontos. Mas ele teve um empate que vale 1 ponto, porém teve 2 derrotas. Assim, o total de pontos do time B é de 1 ponto nessa classificação dos times. O time C teve uma vitória, que vale 3 pontos, e somou mais 1 ponto de um empate. E também teve uma derrota, que não recebe nenhum ponto. Assim, o time C ficou com 4 pontos. E o time D? Ganhou 3 pontos pela vitória e 2 pontos pelo empate, e nenhuma derrota. Portanto, o time D finalizou o campeonato com 5 pontos. Então, o quadro final da classificação deste campeonato ficou assim: time A como vencedor com 6 pontos. Em segundo lugar ficou o time D com 5 pontos. O time que ficou em terceiro lugar foi o time C com 4 pontos. E por último, o time B, que ficou com 1 ponto somente nesta classificação, ficando em último lugar. Bem, pessoal, viu como é fácil? É só praticarmos que é super fácil distribuir os dados e multiplicá-los para chegarmos em um valor exato. Espero que tenha entendido e também tenha gostado. Até mais!